Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. E é com muita felicidade que a gente retorna aqui para fazer essa live, para encontrar vocês, nossos amigos, de forma virtual, é claro. Então vamos ver aqui no livrinho Minutos de Sabedoria do Douglas Pastorino, porque tá engraçadinho hoje. Desce a escada correndo, depois fica ofendendo. É verdade, eu desci a escada correndo. Olha, tá dando pra ver. Aqui, ó. A gente tá conseguindo ver os comentários. Boa noite, Guilmar, tudo bem? Então vamos ver a mensagem desta noite. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida. Ajude sem interferir. Não importa seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Então que assim seja, e pedimos que o plano espiritual nos ajude essa noite, para que nós tenhamos um momento de entendimento. Fiquem com Deus. Eu e o Pedro vai falar sobre... Pode falar? Claro. O não julgar. Boa noite, meus queridos companheiros, confrades, sobreviventes. O tema de hoje, o não julgar, obviamente consta no Evangelho de Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica, né? Vou ler para a gente comentar depois, tá bom? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Repetindo, está em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa é a recomendação de Jesus. E infelizmente, é uma prática constante dentro da nosso atual estágio de evolução, evolutivo, né? Julgar. E não adianta a gente falar que eu não julgo, ninguém julga. De uma certa forma você julga. Por exemplo, você quer uma faixa etária que é mais julgada do que a adolescência? É julgada por todos a todo minuto. Julgado pelos próprios colegas, julgado pelo pai, pelo irmão, né? Então o julgamento, até certo ponto, o julgamento faz parte da nossa vida, mas aqui que Jesus recomendou para a gente não julgar, não é porque ele falou assim, olha, se você julgar, na mesma medida será julgado quem julgar. Então a interpretação errônea, o que as pessoas imaginam até os dias de hoje? Usa até como defesa. Se alguém vai falar alguma coisa, não me julgue, porque se você me julgar, vai ser julgado também. Na mesma medida. Na mesma medida. Só que veja bem, aí nós temos que aprofundar o nosso entendimento, porque Jesus quis passar, como sempre a gente entende errado, quis passar outra mensagem. Ele recomendou principalmente que não julgássemos, porque sabendo ele que todo mundo tem o mesmo nível de dificuldade de entendimento, quem é você para julgar o próximo? Tem aquele link da semana passada, que atire a primeira pedra quem não tem o pecado, né? Então a recomendação dele foi essa aqui. Não é que você até poderia julgar se você tivesse superioridade moral.
para com o seu irmão. Por isso que ele fala, você vê uma trave, que é uma coisa grande, uma viga, uma trave, em algumas traduções está trave no olho do irmão, vê um cisco no olho do irmão e tem uma trave no seu. Quer dizer, você não tem condições de julgar, você não sabe a amplitude do que acontece com aquela pessoa para julgar o seu ato. Você não tem a sabedoria suficiente para julgar aquele ato. É diferente de você recomendar que a pessoa tenha um procedimento correto. Então, se você pega alguém roubando, você não está julgando ele que está roubando. Você está falando, você não pode roubar. Isso não é julgamento. Ou então, é feio roubar. Isso não é julgamento, você está ajudando a pessoa a se endireitar. Mas vamos ver aqui dentro do Espiritismo o texto que fala sobre isso, né? A recomendação que Jesus nos fez, descrita em Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós, costuma ser interpretada como um alerta para o fato de que, em nosso grau de evolução, não temos condições de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial. Exatamente porque nosso ponto de vista é ainda muito limitado, ou seja, não estamos de posse de todos os fatos referentes ao acontecimento e não possuímos uma visão real da situação. Assim, para que não cairmos em erro, seria prudente, então, abstermos-nos de julgar. Em outras palavras, se a gente tiver que emitir alguma opinião sobre um determinado assunto, temos que ter o conhecimento total do que levou aquela pessoa a agir daquela forma ou agir de acordo com o nosso entendimento, ou agir de acordo com a minha vontade. Você tem que se abster de tudo isso. Tem que ser imparcial. Você vê uma situação que a princípio parece uma coisa, pronto, você já julga. Eu não ia falar isso não, mas como me veio aqui um insightzinho para contar, porque para deixar a coisa mais amena, né? Para que eu não seja o carrasco que vem trazer apenas repreensões, muito pelo contrário, o Espiritismo nos ensina a viver de maneira alegre, de maneira espontânea, desde que você conheça os seus limites e a sua responsabilidade. É até uma piada, não é piada suja não. Conta-se, né, que tinham três freiras estavam caminhando por uma rua escura. Não é do Batman não. Ai, essa coisa não é do Batman uma não. Piadinha, é uma piada infame. que eu quase morri de rir. Não é suja, mas é infame. Mas não é essa não. É aquela que três freiras caminhavam, quando de repente elas foram abordadas por um cidadão muito suspeito e veio em direção a ela com toda ferocidade. Aí, cada uma correu para um lado. Espertamente, cada uma correu para um lado. Ele era ele podia perseguir apenas uma das três. Bom, sorteou a coitada lá e correu atrás de uma. As outras duas conseguiram fugir e essa outra ele conseguiu abordá-la. Bom, passado um tempo, né, uma hora depois, elas se reencontraram e viu a freira chegou ofegante, né, sem o hábito que ela tinha tirado. Ela tinha levantado, ela tinha tirado o hábito dela. Aí, ai irmã, pelo amor de Deus, o que aconteceu? As outras duas já falaram, vai me dizer que ele conseguiu o intento, né? Que seria demonstrar a mulher. Ela falou, não, eu apenas, quando ele me encurralou, eu fui receptiva, pedi para que ele abaixasse as calças. Imagina, irmã, pelo amor de Deus, que coisa absurda que você fez. Quando ele abaixou as calças, eu levantei a minha saia e saí correndo. Porque um homem com as calças abaixadas não consegue correr. Então, a princípio, as outras duas julgaram que ela tivesse favorecido ou de alguma forma que tinha sido atacada pelo homem. Mas ela agiu inteligentemente, óbvio. Foi sábio. Então, veja, as aparências, às vezes, de um fato,
cabe-nos ver qual é a amplitude antes de emitirmos a nossa opinião e antes de julgarmos. E hoje as pessoas têm feito muito isso, né? Demais. Já olha uma pessoa, uma situação e já coloca um julgamento ali, sem saber o que realmente está acontecendo. Julgam, criticam, às vezes condenam a pessoa e execram, sem saber o universo do acontecido, por que a pessoa agiu daquela forma. Verdade. E já emitimos o nosso julgamento. Se não for de forma verbal, pelo menos é mental, né? Nós temos exemplos diários disso, né? A pessoa vê alguém estranho entrando na casa do outro, o que será? Não sabe que é um parente que chegou de uma outra cidade, que está fazendo uma visita, né? Enfim, o que faz a gente tecer o julgamento antecipado, e muitas das vezes, infelizmente, eu vou dizer isso, mas é o que acontece, tem outra máxima que corrobora, que faz com que tenhamos certeza do que estamos falando. Quer dizer, a gente fala e age de acordo com o que o coração está cheio. Então, se você é uma pessoa maliciosa, uma pessoa que está acostumada a ver o mal em tudo, você tem muito mais rapidez e capacidade de julgar uma situação sem usar a mente, sem usar o raciocínio. Então, você vê uma pessoa comprometida com uma outra pessoa de sexo oposto, você está falando, o que será que é? Você não sabe se é prima, se é irmã, se é um parente. E já vem o julgamento. Não sei não. Né? Isso chama-se maledicência, que é uma das causas com que faz que a gente precipite o nosso julgamento. Eu sei que é difícil a gente calar a boca, ou calar a mente. Calar a boca ainda dá, mas calar a mente, né, numa dessas. Ver maldade. Quando a pessoa fala, nossa, você está vendo maldade em tudo. E é. Por isso que a gente julga. A pessoa sai de manhã, fui arrumar emprego. Onde você foi arrumar emprego? Andei por aí. Nem nada. Ficou sentado no banco da praça. Você não estava junto, mas aquele pensamento já vinha. Ficou nada. Ficou sentado no banco da praça. Aposto que, sabe aquela frase? Aposto que ele fez. Aposta o quê? O que você aposta? A sua vida? Será que você é capaz de apostar a sua vida no que você está falando? Às vezes não, né? Exatamente. Depois você fala para ela. Ela passou, exatamente, passar por uma situação. A gente às vezes passa. Por isso que nós damos a recomendação, seja lá o que for que você estiver fazendo ou pensando em fazer, consulte o seu coração, consulte a você mesmo. Falar, o que eu vou fazer? Será que eu não estou prejudicando ninguém? Eu não estou agravando a situação de alguém? Eu não estou infringindo nenhuma lei divina ou lei moral? Tudo que você fizer e tudo aquilo que você receber em troca, na verdade, sempre vai ser entre você e Deus. Nós nunca devemos deixar nos influenciar também, às vezes, pelo julgamento alheio. Porque ele não sabe o que vai no seu coração. Então, se você chega às vezes e fala assim, eu estou querendo trocar de alguma coisa, seja lá o que for, de emprego, de namorada, sei lá o que, ou não quero mais aquela pessoa, já vem um julgamento, arrumou outra, ou arrumou outro. Não sabe o que acontece, não sabe que a situação, por exemplo, dentro de uma casa da pessoa, dentro do lar da pessoa, a pessoa às vezes quer sair daquele relacionamento porque não aguenta mais aquele relacionamento, não significa necessariamente que já tem outro engatilhado. E a gente pensa exatamente isso. E vai largar a mulher, aposto que arrumou uma novinha. Né? Já arrumou uma novinha, ou então já arrumou um galãzinho. Você não sabe se o cara bate na mulher à noite, não sabe, essa situação está terrível para ele. Mas o nosso julgamento é esse. Por falar em julgamento, agora se a gente trouxer para o campo humano, jurídico, por que existe um julgamento? Que é para ver se a pessoa é culpada ou não. E trazendo para o juiz terreno, não estou falando do juiz supremo. Na verdade, nem Deus julga a gente. A lei dele já está embutida em nós e faz com que, a cada um segundo as suas obras. O que você faz, você vai ter que repor. Não adianta você atacar uma bolinha amarela na parede com toda a força e ela vai voltar mansamente de cor azul. Na medida que você atirar a bola na parede, a lei de ação e reação vai voltar para você. E o que Deus tem a ver com isso aí? Apenas a criação dessa lei. Então, se você
num julgamento qualquer. No julgamento divino é exatamente esse. Você já está sendo julgado. E nunca condenado, aí é que está. Você vai passar por uma situação de reposição do estado em que você, infringindo uma lei, destruiu. Isso é justiça. Agora vamos imaginar a lei humana, que é falha. Só o detalhe, a divindade de Deus não é falha, mas a humana é falha. Nós vemos aí alguns casos que houve injustiça no julgamento dele, não apresentaram provas contra ele. Exatamente isso, provas. Então imagine alguém acusado de um furto. O juiz vai analisar o quê? As provas materiais, circunstanciais, que foi trazido ao tribunal, para que ele julgue se aquele indivíduo é culpado ou inocente daquele delito que está sendo acusado. Ele está fazendo um julgamento. E desde em quando julgamento redunda sempre em condenação. Você pode ser julgado e absolvido. É o mesmo que acontece na nossa vida aqui. Você pode julgar uma pessoa que você descobre que o que você estava pensando não passava de maledicência. O tribunal da sua consciência absolve aquela pessoa. Agora vamos imaginar que você, além de julgar, agiu de maneira a condenar aquela pessoa. Caso muito comum, às vezes, a pessoa esquecida, está num grupo de pessoas lá, perde o celular e já sai acusando. Quem roubou meu celular? Está no bolso da calça dele de trás, o distraído. Mas ele já lançou aquele negócio. Quem roubou meu celular? Ouviu alguém passando naquele momento? Só pode ter sido ele, porque o único que entrou foi ele. Sabe? São coisas que a gente tem um hábito, mau hábito. Por isso que a gente está aqui de novo. Né? Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai aprendendo dentro do Espiritismo ou qualquer outra religião que ensine dessa forma, claro, né? Você vai se livrando da carga, você vai ficando mais leve, e toda vez que você fica mais leve, você tem mais mobilidade, não é? Por isso que o número certo da nossa camisa, né? Você põe uma camisa mais curta, você vai ficar meio... Põe uma larga, você fica meio folgadão, fica parecendo um balão. E põe a mais apertada, você não tem mobilidade. Já tentaram levantar a mão com uma camisa que não serve mais, ou uma blusa? Ou tentar pôr uma calça que não serve mais porque engordou? Na quarentena, principalmente. Fica mais difícil. Então é isso, com as nossas más tendências acontece a mesma coisa. Com a sucessão de encarnações que nós somos submetidos, o objetivo é esse. Tira toda a carga que você costumeiramente carregava por ignorância. A partir do momento que a gente estuda e conhece, abre-se o olho. Abrindo o olho, você passa a agir diferente. Agindo diferente, você descarrega essa gama de imperfeições. Vai tirando. Mas e o que eu fiz? Com certeza tem a lei do retorno. Não adianta você falar assim, eu não sabia, mas agora sabe. Por que acontece o saber? Daqui para frente não faz mais. Mas o que eu fiz, mesmo ignorantemente, mesmo ignorando lá atrás, não tem como. A justiça de Deus, ela é perfeita. Você tem a oportunidade de retomar, de recolocar aquilo que você tirou, de você ou de outrem. E o julgamento, Jesus sabiamente e amorosamente, como sempre, nos recomendou. Não faz isso. Tipo assim, não faz isso, meu filho, que você não sabe o que você está falando, o que você está fazendo. Mas eu estou vendo lá, ele está completamente errado. Então, na sua visão, ele está completamente errado. Você não sabe. Agora, vamos imaginar que você está certo no julgamento. Não fale. A primeira coisa que a gente fala, não falei? Quer dizer, eu estou certo, medalha no meu peito. Você ganhou o que com isso? Você está certo. É como um relacionamento de casais, que a gente fala. Eu prefiro ser feliz do que estar certo. Isso é verdade. Às vezes a sua companheira ou seu companheiro não tá certo naquela situação, mas você vai arrumar uma briga que vai até 4 horas da manhã. Pra quê? Você ganhou. Você tá certo. Um dia vai despertar e falar, olha, é mesmo, hein? A vantagem, você não brigou por causa disso. Então às vezes é preferível você estar
estar feliz, estar bem do que estar certo. A pessoa vai acordar no seu tempo. A verdade não fica oculta para sempre. E o despertar é de cada um. Não adianta você berrar, eu estou certo. Se ela achar que não, ela vai gritar também de volta. Quem está certo sou eu. Certo, 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 certo. Os dois estão errados, porque não tem aí a prática da tolerância e do calar-se. Ela às vezes fica um pouco... porque ela é o contrário de mim, né? Ela quer falar logo, ela quer ficar de bem logo, e eu não. Eu sou assim, Eu fico quieto, eu fico um totem. Mas é muito raro. Não, mas já que é pra calar, cala-se, cala-te. Né? Cala-te. Mas ela cala-te, ela cala-se, mas depois ela fica querendo... Aí depois eu fico aqui de bem com meu pretinho. Mas é assim, porque os casais... quando resolvem viver, cada um cumprir o seu não é karma, o seu plano reencarnatório juntos, que é pra gente um ajudar o outro, falar, olha, eu acho que ali você vai se lascar um pouquinho. Ah, mas eu não vou tirar o livre-arbítrio de ninguém. Vai lá e se lasca. Entra até no início do texto que a gente leu, que fala de interferir. Né? Porque... a gente não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Você pode aconselhar, fazer algumas recomendações, mas... recomendar, como Jesus exatamente, acabou agora de fazer você não pode impedir. mundo. Porque às vezes a gente até fala assim, pelo amor de Deus, está acontecendo tanta tragédia, tanta coisa terrível, por que o plano espiritual não faz nada? Por que não está vendo? Por que não interfere? Não vai interferir. Porque aí deixa pra gente decidir as coisas, pra gente tomar os devidos cuidados, aprender... A gente tá vendo os comentários aqui, gente. A minha filha. A Jaque que lute. Ai, que bonitinha, né? Gracinha. É porque ela já sabe, né? O pai que tem, então é a Jaque que lute. Então, aí eles falam sobre interferir. O plano espiritual não vai interferir, porque a gente é que tem que tomar as rédeas das coisas, né? A gente que tem que aprender e é o nosso livre-arbítrio. Então, a gente recomenda, a gente recomenda a exemplo de Jesus. Lembra que eu falei algumas vezes atrás, algumas sessões aí, live, sei lá o que atrás, o que eu disse? O que nós dissemos? Jesus não pôs o dedo no nariz de ninguém. Ele não falou, você vai fazer isso, porque senão não. Só recomenda. Só que nós, com esse abismo que temos em relação à moral cristã, à moral de Cristo, à moral de Jesus, a gente é impaciente, né? Eu não falei para você que ia dar errado? Eu já te disse, eu sabia. Não. Esses termos, né? Ao invés de estimular a pessoa a repensar o que está fazendo, né? Acaba de afundar, acaba de desanimar a pessoa ou fazê-la com que ela não reconheça o erro. Gente, reconhecer um erro, pensa que é fácil, né? Você vê, um erro acadêmico, quando você vai lá fazer uma prova e tira um 2, você já volta chorando, né? Você fala, não, o que fica... Estudei tanto de forma errada, às vezes, né? Estudei de forma errada. Ou teve uma ansiedade, ou teve uma dor de barriga, sei lá o que, e foi mal na prova. Aí você não fica conformado, fala, caramba, meu, por que eu errei tanto? Mesma coisa aqui na nossa vida, no dia a dia, né? Nós não temos que ter medo de errar. Nós temos que ter maneiras, criar processos, inclusive dentro do Evangelho, que a gente erre menos. E se eu sei que eu não posso julgar, por que eu tenho essa mania de estar fazendo isso? Né? Podemos sim abandonar isso daí. A hora que começar, lembra. Eu ia falar isso, mas melhor não. Ou então depois que tiver todos os elementos e alguém vem te pedir um conselho, procure saber todos os elementos. Fala, olha, eu acho que se você agisse dessa forma, mas aí veja bem, o que você vai ter que estar passando para a pessoa? Experiência. Se você não tiver, não adianta, você não vai poder passar para a pessoa. Daí a importância secular dos mais velhos. Mas não dos mais velhos enrugados que não fizeram nada na vida, dos mais velhos com experiência de vida. Por isso que o povo oriental vai lá, reverencia e pergunta para um mais velho: mestre, o que devo fazer aqui? O mestre de posse de todos os elementos e hipóteses
colocada a seu dispor, ele vai emitir uma opinião, de preferência bondosa. Como eu estava falando do juiz de direito, quando a pessoa é julgada, o que ele analisa? Provas. O cara que está lá na frente dele, ele nunca viu. Então ele não sabe quando a pessoa tem uma boa conduta, ele vai ter provas. Então eu estou acusando de roubo. Ou então, acontece muito em litígio de separação judicial de casais, inventa-se um monte de coisa, fala-se um monte de... O juiz pode chegar e falar, mas por que ficou casado tanto tempo com uma peste dessa aí? Aqui ela virou o Satanás, por que ele ficou tanto tempo casado com ela então? Porque as provas que foram apresentadas ou forjadas, seja lá o que for, faz com que o juiz decida de acordo com o que está mostrando em cima da mesa dele. Ele pode até achar que a pessoa não deve aquilo, mas ele é obrigado a julgar de acordo com o que ele tem em mãos, né? Com o que ele tem em mãos. Aí, agora, dá para você enganar o juiz terreno. Você apresenta algumas provas, uns falsos testemunhos aqui, outro ali, fala que ele fez isso, fala que ele fez... Quer dizer, forja. É o que mais acontece no nosso país. Forja-se as coisas. Mas com Deus não tem essa. A lei dele não tem, tanto é que não precisa nem de advogado e nem de promotor. Tem uma coisa que nós nascemos com ela, que é chamada consciência. E as leis divinas não tem emenda, não tem PEC, não tem proposta de mudança no Senado. Né? Não tem. É aquilo e cabe a você o quê? Se não infringir nenhum tipo de lei, você não vai ser condenado, filho. Tão fácil. Se você seguir as recomendações do nosso advogado perante a Deus, que é Jesus, você não vai ser acusado de muitas coisas. Isso, é para isso que nós estamos aqui. Para aprendermos a viver. Acredita nisso? Veja bem. Vamos ler. Podemos, porém, ampliar essa interpretação, aquela do começo do texto que eu coloquei aqui, e compreendermos que Jesus poderia igualmente estar nos alertando para o fato de que não existe, em realidade, aquilo que costumamos chamar de juízo de valores. Pelo menos não como entendemos, ou seja, não devemos julgar porque o critério que comumente utilizamos para definir o que é bem e mal não está exatamente de acordo com a realidade. Se analisado do ponto de vista da vida eterna e do Espírito, isso porque somos ainda imperfeitos. Pronto. Então essa recomendação de Jesus não é para que não julguemos. Você pode até julgar, desde que você tenha a capacidade plena para tal. Mas eu não tenho, então não julgue. Pronto. Olha como é simples. Né? Diferente quando você vem a seu pedido, vem a sua presença, alguém solicitando um conselho. Um filho seu que precisa conversar sobre um determinado, ele pede a sua opinião, não o seu julgamento. Aí é diferente. Aí você tem que passar aquilo de acordo com o seu entendimento. Por isso que Jesus já tinha falado também. Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E o amar a Deus é de acordo com o seu coração, de acordo com todo o seu entendimento. Até o amor a Deus, as pessoas têm a variação. Tem gente que teme a Deus, não é amor. Tem gente que não entende e fala, é melhor obedecer, porque senão não está com a plenitude do que é esse relacionamento amoroso que Deus tem conosco. E tem gente que acha que está pecando pelo fato de clamar a Deus, entender a Deus de uma forma amistosa. Tem que ser sempre respeitosa, de cabeça baixa. A humildade que nós temos que ter perante a Deus é o reconhecimento infinito do Criador em relação à criatura, óbvio. Mas de preferência, essa mesma humildade nós temos que ter, claro, guardar as proporções uns aos outros. E uma delas é você julga a pessoa e automaticamente você está se sentindo melhor que ela. E não é isso que acontece. Você pode até estar num estágio um pouco mais avançado que ela agora, momentaneamente.
Mas não, eu julgo. Tem gente que só vive com o dedão assim, ó, apontando para os outros. Tá vendo? Aquele lá no pé, aquele não sei, só metendo o dedo nos outros. É uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu vou repetir. Toda vez que você aponta um para os outros, tem mais 3 apontados para você. Esse aqui fica neutro. Se apontar um, tem 3 apontando para você. Isso faz sentido. Faz. Não aponta para ninguém. Né? Não julgue ninguém. Opinar, aconselhar, maravilha. Foi isso que Jesus fez, né? Ele aconselhou a gente a fazer isso daí. Mas nunca deu mole. Já viu alguma coisa aqui? Eu vou perdoar vocês, não tá? Isso aqui não está escrito. Vou ler de novo, tá? Para passar para a segunda fase. Já está acabando. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Isso não quer dizer que eu não vou julgar, então não vou ser julgado e todo mundo vai sair de boa. Não, senhor. Ninguém está falando aqui que você não julgar o outro, aquilo que ele fez não vai ser julgado por alguém. Está falando para você que não sabe nada não julgar, mas ele vai ser julgado por alguém. Primeiro pela sua consciência, depois quem é que tem a capacidade ilibada, total, para julgar nossos atos e já deu a lei, e já deu a sentença para quando você não cumpre. Deus. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, quer dizer, o rigor que usarem no julgamento, também será usada para medir e para julgar vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, nossa, está vendo? Está vendo? Está vendo? E não dá conta da viga ou da trave, ou da ponte toda, a gente tem uma ponte toda, né? Que está no seu próprio olho. Aí embaixo, o 5º. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O recado está dado. Jesus falou. Quer cumprir? Ótimo. Não quer cumprir? Ótimo também, porque você vai ter sempre uma chance. Várias. Não aguento mais esse planeta. Então, ou pelo menos do jeito que ele está. Então, o que a gente tem que fazer? Não é ser santo que não vai dar. Merecer, compreendendo, e cá entre nós. Igual o tema de hoje aqui. Não é tão difícil. Esse não é tão difícil, não julgar os outros. Não é tão difícil. Creio que não seja. Porque quando alguém faz uma ação boa, muito boa, é logo falar assim, ai, que bom que ele é, né? E é para. Quando faz alguma coisa ruim, nossa, haja adjetivo, o assunto estica. Vai do começo da rua até a última. Até o último morador. Estica-se o assunto. Cada um dando seu pitaco. Cada um dando seu pitaco. Sabe quem foi julgado de forma muito cruel até, muito exacerbada e continua até hoje pela ignorância? Judas. Nossa, é verdade, Judas. Até hoje ele é julgado e condenado na mente das pessoas, malhado simbolicamente no dia de Judas, no dia da Páscoa, da Páscoa. No sábado de Aleluia. Né? Sábado de Aleluia. Judas virou alcunha de gente que trai os outros, né? Até ele não é esquecido, o Espírito sofre muito com isso. E se nós formos estudar o momento que se vivia na Galileia, na Judéia, enfim, com os abusos dos romanos, você absolve Judas. Porque ele não é aquilo que as pessoas pensam que ele foi. Pedro negou Cristo 3 vezes. E todo mundo correu, e todo mundo vazou. E todo mundo correu. Ninguém. Só acho que João que ficou. E foi esquecido imediatamente. Ninguém fala que Pedrinho foi meio covardão, né? Não. Jesus já sabia tanto que Pedro ia negar como Judas ia negar. E ele até já comentou na ceia, né? Ele já acabou de sair, vai lá, faz o que tem que fazer, porque... Acho que ali foi um erro também de interpretação. Claro. E foi, como eu falei, foi muita coisa com um coitado só. Muita coisa com um coitado só. Deram muito poder demoníaco para um ele agiu de má fé. Discípulo. Ele agiu de má fé porque ele tinha um entendimento que Jesus iria, de repente,
pegar aquele clamor do povo e agir contra Roma, e não era isso, né? Jesus queria agir de forma pacífica e ele entendeu errado. Ele imaginou, na verdade, o assunto não é isso, não, já vou não falar é. isso aqui. Mas ele Mas imaginou por ser muito julgado. Ele imaginou que quando houvesse aquela turba de romanos, aqueles soldados romanos, se aproximasse de Jesus, o bicho ia pegar. Não pegou. Não pegou. Ele foi como um cordeiro. Por isso que ele, diz os relatos bíblicos, se suicidou. Eu até comentei isso um dia desses aí com a minha funcionária lá. Eu peguei e falei assim, imagine uma coisa, por que alguém vende por 30 moedas e imediatamente joga aos pés do... porque ele se arrependeu. Tá, ele podia se arrepender depois. Imediatamente, isso é prova de que ele falou, não deu certo o que eu quis fazer. Não era isso. Não era isso que eu queria. Fique com as suas moedas. E foi e se enfocou. E ele não suportou aquela dor também. Pois é. Por isso que ele age dessa forma. E Jesus, por acaso, julgou ele? Ele não falou assim, olha, um de vocês já viu? E depois você me paga. Não. Você está fazendo errado. Não. Bem, Judas é outro assunto, tá? Agora, gente, eu vou pedir para encerrar, como eu sempre faço, eu trouxe aqui uma história, só que eu vou pedir para que a Jaque leia. Ah, é? Sim, porque primeiro, eu não vou aguentar ler. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir ler até o fim. E segundo, como ela é escritora e tudo, ela pode dramatizar melhor que eu. Vixe. E espero que não vá às lágrimas. Cadê os óculos? Que ninguém vá às lágrimas. Nossa, então vamos lá, né? A história de nossas vidas. Tudo começou quando o médico foi chamado às pressas ao hospital para fazer uma cirurgia em um garotinho. Depois de receber o chamado do hospital, o médico trocou de roupas rapidamente. Chegou ao hospital em alguns minutos e seguiu direto ao centro cirúrgico. Ao chegar ao local, encontrou o pai do garoto andando para lá e para cá no corredor esperando por ele. Ao vê-lo, o pai gritou: "Por que você demorou tanto? Você não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Você não tem nenhum senso de responsabilidade?" O médico apenas sorriu e respondeu: "Me desculpe, eu não estava no hospital e vim o mais rápido que pude depois de receber a ligação. E agora, por favor, se acalme para que eu possa fazer o meu trabalho." Me acalmar? E se fosse o seu filho naquela sala de cirurgia agora, você ficaria calmo? Se o seu próprio filho morre enquanto espera pelo médico, o que você faz? Respondeu nervosamente o pai. Mais uma vez, o médico sorriu e respondeu: "Faremos o nosso melhor com a ajuda de Deus e você pode rezar pela saúde do seu filho também." Dar conselhos quando não está preocupado é muito fácil, resmungou o pai do garoto. A cirurgia durou algumas horas e quando o médico saiu do centro cirúrgico feliz, deu a boa notícia ao pai do garoto. Graças a Deus, o seu filho está salvo. Sem esperar pela resposta do pai, ele se despediu correndo. Se tiver qualquer dúvida, fale com a enfermeira. Que arrogância! Não dava para esperar alguns minutos enquanto eu perguntava mais sobre o estado do meu filho? O pai comentou com a enfermeira quando ela chegou logo após a saída do médico. Com lágrimas nos olhos, a enfermeira respondeu: "O filho dele faleceu ontem em um acidente de carro. Ele estava no enterro quando ligamos para que ele fizesse a cirurgia do seu filho." E continuou: "Agora que ele salvou o seu filho, voltou para terminar o enterro do filho dele." Real ou não, essa história nos ensina uma grande lição. Não sabemos se essa história é real. Somos ágeis em julgar o próximo. É muito importante que não façamos isso quando nos deparamos com alguém que não conhecemos e, consequentemente, não sabemos nada sobre sua vida. Nossa. Pois é. Então é isso. Isso é só um exemplo do porquê que nós não devemos julgar as pessoas. Né? Pode acontecer coisa assim, daí para pior. Nós não sabemos o que vai no coração das pessoas. Então, antes de julgarmos, lembremos da recomendação de Jesus contida em Mateus, de 1 a 5. Tá bom? E que Deus nos abençoe a todos. Eu não quis ler porque eu não consegui, porque eu sou mole. Ainda mais quando trata de negócio de filho e tudo. Meu Deus do céu, eu não consigo. Mas eu pedi para ela ler porque ela não tinha lido ainda. Então, e essa história as pessoas devem ter tido contato com ela anteriormente. Mas eu resolvi escolhê-la justamente porque é a mais dramática. E eu sou dramático, como diz a minha filha, né?
mas sou mesmo. Coisas de canceriano. Tivemos muitos amigos hoje aqui, a Lurdinha conseguiu entrar hoje, né? Teve muita gente aqui, uns colegas de trabalho também, minhas tias, minhas primas, muita gente bacana aqui. Não é o programa do Silvio Gente, eu quero pedir a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos do Plano Maior, que abençoe a cada um de vocês e seus familiares e a todos que ainda vão assistir essa live. Que Deus abençoe os lares de vocês, que todos nós possamos aprender cada vez mais e evoluirmos, pois estamos aqui justamente para isso. Agradeço pelos comentários, depois nós vamos responder a cada um de vocês também, tá? E que Deus ilumine todo esse planeta Terra, auxiliando a todos que estão passando por dificuldades, sejam quais forem. E uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e um grande beijo nosso. Que assim seja. Tchau, tchau. Até mais.